Olá, cá estamos nós outra vez, hoje para falar especificamente sobre ilicitude, excludentes. Então, no decorrer do curso aí, né, a gente já percorreu um grande trajeto, um grande percurso, com vistas a consolidar a ementa de Direito Penal 1. Então, nós iniciamos já o estudo da teoria geral do delito, especificamente sobre os elementos daquilo que se convencionou chamar conceito analítico de crime. Então, sob essa concepção, o crime seria um fato típico, antijurídico e culpável, especificamente sobre a concepção tripartida de crime. Então, nós estamos nos debruçando sobre esses elementos que compõem essa estrutura analítica do crime, essa estrutura operacional do crime. Então, nós já vimos os elementos do fato típico, né? Conduta dolosa, culposa, omissiva ou comissiva, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, vocês viram comigo, tratamos um pouquinho acerca do tipo penal, e Ana Clara iniciou com vocês excludentes de ilicitude, especificamente estado de necessidade e legítima defesa. E hoje eu estou aqui especificamente para tratar das duas excludentes restantes, excludentes, causas legais de exclusão da ilicitude, quais sejam estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Então, nós estamos aqui hoje exclusivamente para falar sobre essas duas excludentes. Então, eu penso que nosso encontro hoje aqui ele será bem breve, não tão breve, mas será breve comparado aos outros, ok? Vamos embora ou não? Esse slide tá meio Flamengo, né? Não sou Flamengo, viu? Vamos lá. Então, como eu falei a vocês, dentro da ideia de ilicitude do fato, dentro da ideia de antijuridicidade, enquanto segundo elemento do crime, dentro do conceito analítico de crime, a gente vai ter quatro causas de exclusão, quatro causas legais de exclusão da ilicitude do fato. Quais sejam? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. E o que é que a gente tem que associar aqui primeiramente? Vocês viram, Ana Clara, que de fato o legislador ele propõe conceitos, ele propõe uma ideia acerca do que seja o estado de necessidade, acerca do que seja a legítima defesa. No nosso caso hoje aqui, o negócio mudou, porque o legislador ele não conceitua, ele não define, ele não atribui nenhuma ideia acerca de estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Então, cabe a nós, hoje aqui, definirmos, de acordo com a nossa concepção, com as nossas conclusões, o que seria estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Já adianto que é muito simples, muito fácil, basicamente as palavras dizem o que realmente elas são, mas antes, o que é que a gente tem que analisar? Quero que vocês lembrem que quando a gente estava trabalhando tipicidade penal, especificamente a ideia de tipo penal, eu perguntei para vocês, pessoal, tipo penal constitui uma norma penal? E a gente concluiu que sim. Mas que tipo de norma penal? Então a gente deu aquela viajada, aquele retorno lá. Lembra aquela aula sobre classificação de normas penais, norma incriminadora, norma não incriminadora? Então a gente deu aquele passeio e a gente descobriu o quê? Eita, Christian, o tipo penal ele se enquadra naquela caixazinha relativa à norma penal incriminadora, especificamente no âmbito do preceito primário. Então, tem o preceito primário, o preceito secundário. No preceito primário, eu teria ali a ideia de tipo penal. Christian, e aqui? Essas excludentes de ilicitude, elas constituem que tipo de norma penal dentro dessa classificação de norma? Vamos lá? Vamos conferir isso aí? Bora. Vejam só, trouxe para vocês aí um esboço que eu quis fazer. Eu acredito que isso seja bem consensual na doutrina, não tenha muita divergência acerca dessa classificação aí. O que vai mudar é o seguinte, se a gente puxar lá aquele assunto de norma penal em branco, essa classificação ela vai ficar maior, né? Porque daqui do preceito primário a gente já puxa norma penal em branco, aí preceito secundário a gente já puxa norma penal em branco secundariamente remetida,
ou não penal em banco ao revés ou ao avesso. Então, basicamente, dentro de determinados assuntos, a gente vai conseguir aumentar essa classificação aqui. Mas o que importa para nós hoje é perguntar em que tipo de norma se enquadra essas excludentes de licitude. E aqui eu estou falando no geral, estou falando do estado de necessidade, legítima defesa, exercício pela direito e assim sucessivamente. Então, quero que vocês percebam que, antes de tudo, essas normas de que estamos tratando hoje aqui, essas excludentes, essas causas de exclusão da ilicitude, elas não são normas incriminadoras. Elas são normas não incriminadoras. E, em geral, essas normas não incriminadoras, elas vão estar presentes na parte geral do Código Penal. E é justamente isso que a gente encontra, né, pessoal? Porque essas excludentes estão positivadas especificamente no artigo 23 do Código Penal, que seria a parte geral do Código. Então, isso aí a gente já preenche. Beleza. E o que é que a gente tem que entender também? Essas normas, pessoal, além de não incriminadoras, elas são permissivas. Entendam que essas normas não incriminadoras, elas podem ser permissivas, explicativas e complementares. Então, dentro dessa ideia aqui, a gente vai enquadrar essas normas, essas excludentes de ilicitude, em normas permissivas. E essas normas permissivas, percebam, elas podem ser tanto justificantes quanto exculpantes. As exculpantes seriam aquelas que afastam, têm o condão de afastar a culpabilidade do fato. Não é o nosso caso. Qual seria o nosso caso? As justificantes, porque tem o condão de afastar a antijuridicidade da conduta. Então, basicamente, a gente iria incluir essas excludentes de ilicitude como normas penais não incriminadoras, permissivas, justificantes. E aí, se vocês tiverem com dúvida na conceituação de explicativo, complementar, preceito primário e secundário, é necessário que vocês retornem lá naquele assunto, visitem algum manual bom de direito penal para poder consolidar esse assunto aqui, porque isso aqui já tem que dar na cabeça da gente, tem que estar gravado no sangue, no DNA, ok? Então, dentro dessa classificação de norma penal, pessoal, a gente vai enquadrar a excludente como uma norma penal não incriminadora, permissiva, justificante. Majoritariamente, a doutrina trata como uma norma permissiva, né? É um termo bem, é uma expressão bem empregada aí, de tratar a excludente como uma norma permissiva, norma penal permissiva. Ok ou não ok? Sigamos. Então, adentrando mais propriamente no nosso conteúdo de hoje, convém tratarmos aqui do estrito cumprimento de dever legal. Não é estrito cumprimento do dever legal, não. É estrito cumprimento de dever legal. E o que é que a gente pode aprender a priori acerca dessa causa de exclusão da ilicitude? Vejam, acima de tudo, que para que o sujeito incorra no excludente, para que ele seja abraçado sob a guarida de um excludente, especificamente sobre o estrito cumprimento de dever legal, deve existir, pessoal, antes de tudo, um dever legal, uma determinação legal imposta a esse sujeito. E essa determinação legal, ela deve ser proveniente de lei. Ela deve ser oriunda de uma lei. A fonte dessa determinação é uma lei, mas a lei em sentido amplo. Como assim, Christian? Lei em sentido amplo. Pode ser uma lei ordinária, propriamente falando, um decreto, um regulamento. Então, a gente vai ter aqui a noção de lei lato sensu, em sentido amplo. Então, a normativa que provê, a determinação que provê desta lei em sentido amplo, ela vai configurar essa determinação legal, esse dever legal. Então, antes de tudo, para que o sujeito incorra nessa excludente, ele tem que estar sob a guarida de um dever legal. Beleza. Então, o grande exemplo que a gente poderia escolher para esclarecer esse tópico específico, a ideia de dever legal, é vocês pensarem aí na ideia do carrasco que tem o dever, a determinação de executar a pena de morte do sujeito. Aí você diz, Christian, mas no Brasil não pode pena de morte. Em regra, não, mas excepcionalmente em estado de guerra a gente pode ter a execução de penas de morte. Então, o carinha que executa a pena de morte, ele tem o dever legal
de executar esta pena. Um dever que provém da própria lei. Né? Outra ideia que a gente podia... Sim, e só ressaltando, então, por isso, como esse dever provém de uma lei, de uma determinação legal, esse carrasco, por mais que a gente pense a priori que ele preencha o tipo penal de homicídio, ele não preenche porque ele está sob a guarida desta determinação legal, desse estrito cumprimento do dever legal. Mas eu quero destacar para vocês o seguinte também. Além dessa determinação, desse dever, ele ter que derivar da lei em sentido amplo, essa norma jurídica constante desta lei, ela deve possuir caráter geral. Porque se ela possuir caráter particular, a gente vai ver lá na frente, na culpabilidade, que poderá incidir no caso de obediência hierárquica. De obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Então, a gente vai analisar que se essa norma for estritamente particular, a situação vai ser diferente. Então, vai poder a possibilidade de o sujeito incidir numa causa que afaste a culpabilidade do fato. Ok? Beleza. Além desse sujeito, ele está sob a guarida de um dever legal, além de existir uma determinação da lei em sentido amplo para que ele execute aquela conduta, o exemplo do carrasco, este sujeito que está sob a guarida desse dever legal, ele tem que executar essa determinação legal, esse dever legal, estritamente. É necessário que o cumprimento desse dever, ele se dê nos exatos termos impostos pela lei. De modo que o sujeito, ele não pode em nada ultrapassar esse dever, esse exato termo da normativa legal. E a gente tem que pensar aqui, por exemplo, imaginem só o oficial de justiça que ele tem a ordem aí de cumprimento de um sequestro de uma televisão, vamos dizer assim. E aí, quando ele chega lá, faz a captura da televisão, do monitor da televisão lá, quando chega lá, ele diz, velho, eu acho que futuramente vai haver a necessidade, eu penso que eu vou receber a ordem também de fazer a captura deste equipamento de som. Ele chega lá no local e vê o equipamento de som, então ele decide, para evitar trabalho, vou levar a televisão e vou levar esse som também. E aí, ele extrapolou da determinação legal ou não? Extrapolou. Então, ele não cumpre o seu dever legal em observância estrita aos estritos termos, aos exatos termos da lei. Então, a gente tem que ver esses dois polos como se fossem requisitos. Primeiro, o sujeito ele tem que ter um dever legal, e esse dever legal ele tem que ser executado, ele tem que ser cumprido estritamente, nos exatos termos em que foi determinado. Beleza? Então, trouxe aí para vocês o magistério de César Roberto Bittencourt, onde ele diz o seguinte, muito importante essa colocação de Bittencourt. O limite do lícito termina necessariamente onde começa o abuso, pois aí o dever deixa de ser cumprido estritamente no âmbito da legalidade, para mostrar-se abusivo, excessivo e impróprio, caracterizando a sua ilicitude. Então, de fato, a gente tem que procurar modos de facilitar essa definição de limites nesse exercício do dever legal imposto a esse sujeito. E talvez a gente poderia buscar subterfúgio no princípio da proporcionalidade e na necessidade. Por quê? A gente tem que analisar que essa conduta efetivada do sujeito, antes de tudo, ela tem que ser necessária e ela tem que ser proporcional. Ela não pode implicar um excesso, porque se ela implicar o excesso, o sujeito implicará automaticamente, possivelmente, em excesso punível, constante no Código Penal. Então, a gente tem que pensar na ideia de que o sujeito, ele não pode, o limite desse sujeito é a lei. Então, ele não pode afastar-se do que o regramento legal
permite que ele faça, determine que ele faça. Então, a gente tem que pensar aí na ideia sempre do princípio da proporcionalidade dentro desse estrito cumprimento do dever legal como uma forma de proibir os excessos na execução desse cumprimento do dever legal. Ok? Beleza. E aí, o que é que a gente tem que pensar antes de tudo? Christian, quem é o destinatário dessa norma permissiva? Quem é protegido, quem é agraciado com esse estrito cumprimento do dever legal? Todo mundo? É todos? Não. Em regra, pessoal, vamos definir aqui. Em regra, quem age em estrito cumprimento do dever legal é o agente público, é o funcionário público. E aí vocês têm, trouxe para vocês aí, um conceito de funcionário público que está constante, especificamente no artigo 327 do Código Penal, onde diz o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Veja só. Christian, percebi que o agente público é quem, na maioria das vezes, vai incorrer nessa excludente, nesse estrito cumprimento do dever legal. Então, pessoal, vejam só. É necessário que eu abra um grande parênteses aqui para explicar um negócio para vocês, porque vocês podem estar pensando, mas por que só o agente público? Por que majoritariamente o agente público? E por que não o cidadão comum? Por que essa excludente ela não é dirigida a toda a comunidade, mas especificamente ao agente público? Sei que vocês ainda não viram direito administrativo, tenho certeza disso. E aqui eu queria abrir um grande parênteses, como eu falei, para explicar uns detalhes para que vocês apreendam essa ideia do agente público enquanto destinatário dessa norma permissiva. Quem é o agente público? A gente tem que pensar, pessoal, antes de tudo, e vejam só, preste bem muita atenção nisso que eu vou falar agora. Quando vocês forem estudar direito administrativo, acredito que vai ser próximo semestre ou no outro, acredito que no próximo semestre já, vocês vão ver o seguinte, que a administração pública, entendendo como aquele escopo que tem a função de administrar a coisa pública, o interesse público, a administração pública, ela se divide em direta e indireta. Na administração direta, vocês vão ter lá a figura dos estados, da União, dos municípios, do Distrito Federal. Na administração indireta, a gente vai ter a figura das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Então, dentro desse panorama da administração pública, é que se é exercido o que se chama de funções públicas, né? Especificamente quando a gente trata da administração direta. Então, vejam só. Os sujeitos que integram essa administração pública é o que se conhece por agente público, funcionário público, esses sujeitos que exercem esses cargos de natureza estatal. E vejam só, a administração pública, a relação entre a administração pública e o particular, ela não é uma relação de igualdade jurídica, né? A gente tem a ideia que o princípio da isonomia, ele determina que nós, cidadãos, nas relações interpessoais, possuam uma relação de igualdade jurídica, não é isso? Isonomia. Mas a relação entre a administração pública, e aí vocês vão entender em sentido lato como o próprio Estado atuando, a relação entre a administração pública e o particular é uma relação de desigualdade. De fato, propriamente, uma relação de desigualdade. É como se a administração estivesse aqui e o particular aqui. Mas por que isso? Porque a administração ela é regida com vistas à consecução de uma finalidade. Qual é a finalidade? Quando vocês estavam estudando na ciência política, vocês viram. Qual é a finalidade do Estado? O bem comum. O interesse geral. O interesse comum, o interesse coletivo, como diria Rousseau, a vontade geral.
Então, o objetivo, a finalidade última da administração pública, que seria automaticamente a própria finalidade do Estado, é a realização, o atingimento desse interesse coletivo. E desse modo, esse interesse coletivo, ele se sobrepõe ao interesse particular. A isso a gente dá o nome de princípio da supremacia do interesse público. Então, por conta dessa supremacia do interesse público sobre a esfera privada, sobre o interesse do ente privado, o interesse do particular, é por isso que o Estado, a administração pública, ela detém algumas prerrogativas, algumas, como é que eu posso dizer? Algumas competências e algumas facilidades, algumas diferenças em relação ao particular, em virtude desse interesse público. Então, é por conta desse interesse público, dessa necessidade de se atingir esse interesse público, é que nós relegamos a segundo plano, às vezes, nós, estou falando do Estado, o interesse privado. É por isso que o agente público, por vezes, ele possui a competência de infringir alguma norma penal. Ele às vezes executa, ele às vezes comete condutas que são determinadas pela lei, que conseguem preencher uma norma penal, um tipo penal, mas eles não são responsabilizados por essa conduta, porque essa conduta ela é determinada pela lei. Só que vem um porém muito grande aqui. A administração pública, o agente público, são regidos por um princípio da legalidade que não é o mesmo princípio da legalidade que nós tratamos em direito penal, que nós tratamos para os civis. O que é que o princípio da legalidade para nós diz? O que a lei não proibir está permitido. Confere ou não? É o que está na Constituição. O que a lei não proibir, nós podemos fazer enquanto cidadãos. Eu, enquanto agente público, eu, enquanto integrante da administração pública, eu, enquanto funcionário estatal, funcionário do Estado, eu não posso fazer tudo que a lei proíbe. Pelo contrário, eu só posso fazer o que a lei permite expressamente. Eu só posso fazer, eu, agente público, o que a lei permite expressamente. O que a lei não permite, eu não possuo o condão de fazer, porque o agente público ele só age nos estritos termos da normativa, nos estritos termos dos diplomas legais. E é por isso que a determinação legal dirigida ao agente público, ela tem que ser cumprida estritamente. E aí, eu trago para vocês uma colocação de Cirino dos Santos, né, onde ele diz o seguinte: o estrito cumprimento de dever legal compreende os deveres de intervenção do funcionário na esfera privada. Vejam só, o estrito cumprimento de dever legal, ele compreende os deveres de intervenção do funcionário público, na esfera privada. Lembram lá do interesse público, para a consecução do interesse público, para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens de superiores da administração pública que podem determinar a realização justificada de tipos penais. Então, vocês veem aí que o agente público ele pode exercer coação, ele pode exercer a privação de liberdade, ele pode exercer a violação de domicílio e, inclusive, excepcionalmente, a lesão corporal, sendo que isso deve ocorrer nos estritos termos da lei. Beleza? Christian, o que é que você me indica aí, se eu quiser pesquisar mais sobre essa ideia de estrito cumprimento de dever legal? Pessoal, para preparar essa aula para vocês, eu acho que eu visitei 5 doutrinas. Rogério Greco, César Roberto Bittencourt, Rogério Sanches Cunha, Cláudio Brandão e Juarez Cirino dos Santos. E aí eu destaquei Juarez Cirino dos Santos justamente para lembrar de uma ideia que eu preciso tratar com vocês. Veja, depois vocês dêem uma olhada na obra de Juarez Cirino dos Santos. Essa obra ela está presente naquele drive que eu fiz para vocês. Deem uma olhada lá que Juarez Cirino dos Santos ele trata o seguinte, que uma parte da doutrina
ela considera essa prerrogativa que o agente público tem de cumprimento desse dever legal como uma espécie de antijuridicidade especial. É como se o agente público fosse uma certa bolinha de cristal da sociedade, cuja antijuridicidade fosse lhe atribuída de modo diferente. Então, ele faz uma crítica a essa ideia da doutrina aí, de atribuir ao agente público uma antijuridicidade especial. Tá? Não tem nada a ver com isso. É exatamente uma conduta que visa assegurar o cumprimento da lei. Se ela não visa assegurar o cumprimento da lei, ela extrapola os ditames legais. Se extrapola os ditames legais, ela configura excesso punível. Não tem muito o que fazer. Então, recomendo que vocês visitem a doutrina de Cirino dos Santos, onde ele trata especificamente sobre essa antijuridicidade especial aí. Faz uma crítica a ela. Beleza? Show. E aí tem um porém, Christian, muito grande. Você me disse que, como regra geral, o destinatário, a pessoa a quem é destinada, a quem é dirigida essa norma permissiva, é o agente público, Christian. Beleza, em geral é isso. Mas, excepcionalmente, pessoal, a doutrina ela tem dito que o cidadão comum, ele também pode ser um destinatário desse estrito cumprimento do dever legal, dessa norma permissiva. E qual seria o exemplo que a doutrina esmagadoramente trata acerca desse cidadão que possui esse dever legal a ser cumprido estritamente? O exemplo que a doutrina dá, e vocês, quando forem visitar as doutrinas diversas, vocês vão perceber isso, o exemplo que a doutrina dá é a faculdade, ou seja, a possibilidade que os pais têm de educar e de criar os filhos. É a ideia de correção. Então, a doutrina tem tratado essa possibilidade como mero exercício de um estrito cumprimento de dever legal. Vamos analisar o posicionamento de Assis Toledo e depois a gente mergulha na crítica, ou não. Vamos lá. Assis Toledo, ele diz o seguinte, e aí vocês tenham a ideia de que essa possibilidade de os pais exercerem a educação sobre os filhos é chamado de exercício do pátrio poder. Espero que não tenha a ver com a ideia de patriarcado, porque senão eu vou tirar essa palavrinha daqui. Vamos lá. Embora a norma permissiva em foco tenha, na grande maioria das hipóteses, endereço certo aos agentes do poder público, os agentes estatais, funcionários públicos, integrantes da administração pública, no exercício de suas funções, aplica-se igualmente aos particulares quando atuam sob a imposição de um dever legal. No direito de família, por exemplo, tem os cônjuges, o dever de guarda e educação dos filhos. E no cumprimento desse dever, podem ter a necessidade de praticar alguma sorte de constrangimento que, fora do exercício do pátrio poder, constituiria ato ilícito. Então, a mesma coisa do agente público, nesses termos. A conduta que o agente público exerce sob a égide desse dever legal, se ele exercesse fora do dever legal, constituiria um ato ilícito. Então, continuando. Se não cometem excessos na correção dos filhos, atuam sob o palio desta causa de justificação. Muito importante essa parte final aqui. Se não cometem excessos. Mas a questão é muito mais delicada do que isso. E eu quero destacar para vocês, antes de tudo, que há uma grande divergência na doutrina com relação a que excludente é associada esse poder, esse exercício do poder pátrio. Veja só, vocês viram que o posicionamento de Assis Toledo é no sentido de que esse pátrio poder configura um estrito cumprimento de dever legal, não é isso? Uma hipótese de estrito cumprimento de dever legal. Só que a doutrina, ela vai divergir com relação a essa ideia. Parte da doutrina vai considerar essa hipótese como mero estrito cumprimento de dever legal e outra parte da doutrina vai considerar como exercício regular de direito. E aí, qual seria o posicionamento da gente, pessoal? Vou me posicionar. Não sou ninguém no jogo do bicho, mas vou me posicionar e vocês depois aí emitam o juízo de valor de vocês.
para que vocês definam nas particularidades de cada um o que vocês entendem, se é estrito cognitivo e legal, se é exercício regular direito, ou se inclusive não é nenhum dos dois. Pensem aí, beleza? Então eu vou destacar algumas ideias que eu pensei comigo mesmo e com ligação com algumas doutrinas específicas, e aí vocês depois tirem uma conclusão. Show? Então o que foi que eu pensei, pessoal? Antes de tudo, a doutrina, costumeiramente, ela trata como fundamento para justificar essa ideia de que o pátrio poder configura estritamente legal. A doutrina, majoritariamente, ela utiliza um dispositivo do Código Civil. Aí vocês vão ver isso muito simples, muito fácil. Só que veja só, eu penso que esse exercício do pátrio poder, antes de tudo, ele está previsto na própria Constituição, quando a Constituição Federal ela diz o seguinte, veja só, esse dever de educação, né, que a gente está falando. No artigo 227, vocês vão ver lá no caput, que diz o seguinte, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação e à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vocês podem notar, pessoal, que a própria Constituição ela dá essa possibilidade, que na verdade não é uma possibilidade, é um dever à família de educar a criança, o adolescente e o jovem. Porém, veja qual o sentido de educar que o Constituinte define. É um educar que atribui ao mesmo tempo garantias a essa criança, a esse adolescente, porque essa educação ela não pode se pautar, na violência, ela não pode se pautar na crueldade, ela não pode se pautar na opressão. Então, de fato, a gente pode pensar que a hipótese de exercício do pátrio poder, ela configura um estrito cumprimento de dever legal. A Constituição é muito clara disso. Dever. Não é uma faculdade que a Constituição dá à família. Não é uma faculdade, é um dever. Portanto, uma determinação que a família tem que cumprir, de educar a criança, o adolescente e o jovem. Porém, colocando-os a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Especificamente, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer o seguinte, vejam só, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso, e aqui é uma grande polêmica, por quê? E aí vocês vão tirar a conclusão de vocês, porque aqui a Constituição fala dever, tá claro isso, né? Só que aqui destaca-se o seguinte, a criança e o adolescente têm o direito, então vocês poderiam pensar, você está falando direito aqui, a gente pode entender como exercício regular de direito, e não estrito cognitivo legal. Mas eu prefiro entender o seguinte, quando o legislador, nesse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define que a criança tem o direito, ela não anula o fato de a família ter o dever de educá-lo. Só que a família tem o dever de educá-lo e tem o dever também de educar sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, porque esse direito não é um direito da família. Esse direito, essa faculdade, é uma prerrogativa da criança e do adolescente, e não do familiar que o educa. Portanto, constitui um direito, uma garantia para a criança e o adolescente, e constitui uma obrigação, um dever para o familiar, que possui esse exercício, essa possibilidade de exercer o poder pátrio. Então, o familiar, muito embora ele tenha o dever de educar, ele também tem a obrigação de educar sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção,
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. E aí o legislador destaca, tanto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, todos esses sujeitos citados aqui pelo legislador estão obrigados, na verdade, estão proibidos de exercer essa educação com o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Muito claro aqui, né? É o constituinte que fala, é o legislador pátrio que fala, então ninguém tem que estar falando por aí, que tem que bater, não sei o quê. Não, vamos lá, pessoal, vamos olhar, a gente está fazendo curso de direito, a gente está sendo formado juristas, então vamos olhar para a legislação e vamos olhar, sobretudo, para o que diz a Constituição Federal, porque nós vivemos num Estado democrático de direito e não numa baderna, por mais que pareça, e por mais que seja na praxis. Então, temos essa ideia aí, né? Como é que a gente pode concluir? A gente pode concluir, a priori, dentro desses dois dispositivos, que sim, esse poder pátrio, esse exercício do poder pátrio sobre a criança, sobre o filho, ele constitui um estrito cumprimento de dever legal, é a primeira conclusão que a gente tira, sim, estrito cumprimento de dever legal. E, por outro lado, a gente conclui que é uma situação muito delicada, porque, de fato, vocês antes poderiam pensar, beleza, pelo que o próprio Assis Toledo tinha se posicionado, eu entendo que, pelo que ele falou, esse poder pátrio pode ser exercido, então, vocês poderiam até ter pensado, pode ter restrição de liberdade, pode ter lesão corporal, mas dentro de certos limites. E aí, aqui o negócio se afundila mais, porque não pode, né? Então, vocês vão ver aí que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito taxativo nesse sentido. Sem castigo físico, sem tratamento cruel ou degradante. Então, muito delicada, pessoal. Não estou dizendo aqui que isso aqui é fácil. Isso aqui é muito delicado. E eu estou dizendo que é delicado porque antes de dar essa aula para vocês, eu visitei a jurisprudência. Eu passei, eu acho que uma tarde olhando a jurisprudência acerca dessa questão que diz respeito a esse poder pátrio, nesse poder pátrio, e eu percebo que, muito embora a lei seja clara, a Constituição seja clara, a jurisprudência, e aí eu não posso dizer se é majoritária, porque eu não analisei toda a jurisprudência, mas muito do que eu vi foi um pouco que negligenciando essa normativa, né? E aí vem uma questão muito cultural também no Brasil, né? A cultura influencia muito nesse aspecto. Mas, enfim, é um desafio aí para os futuros juristas, né? De que modo a gente pode solucionar essa problemática. Então, passado, pessoal, a ideia do que seja o estrito cumprimento de dever legal, e aí vamos entender o quê? O que era o estrito cumprimento de dever legal? Primeiro, existe uma determinação legal dirigida ao agente público, em geral, dirigida ao agente público como via de regra, e essa determinação legal, ela tem que ser cumprida nos exatos termos da lei. Lei em sentido amplo, lembram? Sentido amplo. Lei, regulamento, beleza? Então, a gente tem a ideia de que estrito cumprimento de dever legal diz respeito a um dever, a uma obrigação do agente público em geral. Beleza. E qual seria a diferença entre estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito? Pessoal, muito simples. A complicação, se existia complicação, era lá. Aqui o negócio é muito simples. Por quê? Se o agente público ele tinha uma determinação legal, um dever, aqui há uma faculdade, há uma permissão. Aqui o direito não determina, aqui o direito não obriga, aqui o direito permite. Aqui o direito faculta, dá a possibilidade de fazê-lo. Portanto, a principal diferença que a gente poderia entender era que estrito cumprimento de dever legal está para a determinação e exercício regular de direito está para a faculdade. Então, aqui o sujeito ele tem a faculdade, a possibilidade, ele tem a permissão legal de atuar dessa forma. Ele não é obrigado a atuar dessa forma.
Então, peço que vocês entendam aí essa ideia de faculdade como uma prerrogativa, uma permissão do sujeito, um poder fazer e não um dever fazer. Só que, como vocês veem pela expressão exercício regular de direito, além dessa faculdade dirigida ao sujeito, há que se haver uma coisinha chamada regularidade. O que seria, pessoal, esse regular exercício do direito? O que seria essa regularidade? O sujeito que possui essa faculdade, que possui essa prerrogativa legal, ele deve obedecer todos os requisitos objetivos exigidos pela ordem jurídica. Então, portanto, se o médico ele tem a prerrogativa, ele tem a possibilidade de exercer uma intervenção cirúrgica no paciente, ele tem um requisito legal. Aquele requisito legal, lembram? Consentimento do paciente. Se ele não cumprir esse consentimento do paciente, ele não está exercendo um regular exercício de direito. Então, percebam que a gente possui dois requisitos. Primeiro, a gente tem que a ideia da faculdade, tem que haver uma permissão instituída, estatuída pelo legislador, pelo direito em si, e tem que haver regularidade nesse exercício. Tem que haver o cumprimento, tem que haver a observância de todos os requisitos objetivos exigidos pela ordem jurídica. Vamos lá. E o que é que a gente pode entender a priori? Vejam só. Se no estrito cumprimento de dever legal, a gente tinha como destinatário da norma, como regra geral, o agente público, aqui, meus caros, o destinatário da norma é o cidadão comum, qualquer pessoa, eu, você, eu e você. A gente pode exercer uma conduta sob a guarida desse exercício regular de direito. Christian, dê-me um exemplo desse exercício regular de direito. Vou dar atividades esportivas. Atividades esportivas. As atividades esportivas, as condutas realizadas nas atividades esportivas, como via de regra, elas são autorizadas e regulamentadas pelo Estado. Christian, por que você está me dizendo isso? Porque, pessoal, eu pratiquei taekwondo durante 2 anos. E como é que funciona o taekwondo? O taekwondo, os competidores, na prática, eles executam lesões corporais um contra o outro. E aí a gente poderia pensar, eita, Christian, então esse sujeito que, por exemplo, efetua uma giratória no crânio do oponente lá e o oponente cai, tem umas, né? O olho fica roxo, o negócio fica horrível lá. Aí vocês poderiam pensar, então esse sujeito ele vai incorrer em lesão corporal, né, Christian? Não. Não, porque esta conduta faz parte da prática esportiva desse esporte específico e é autorizada e regulamentada pelo Estado mediante lei. E aí vocês vão olhar especificamente a Lei Pelé. Então, portanto, o sujeito que na prática esportiva, especificamente no taekwondo, como eu falei, que constitui uma prática esportiva de luta, o sujeito que lesiona corporalmente a integridade física, né, do oponente, ele não comete uma conduta penalmente relevante, né? Porque o próprio direito permite que ele assim o faça. O próprio direito permite que ele efetue essa conduta em sede da atividade esportiva, que é autorizada e regulamentada pelo Estado. E aí vocês visitem a Lei Pelé. A Lei Pelé ela vai definir os parâmetros aí dessa prática esportiva no Brasil, beleza? E aí você poderia me dizer, Christian, então, como você está falando aí, qualquer sujeito que cometer uma lesão dentro de um esporte, ele vai estar sob a guarida desse exercício regular de direito. Novamente. Então, Christian, qualquer sujeito que comete uma lesão corporal
estou falando especificamente da lesão corporal, mas há outras possibilidades. O sujeito que comete uma lesão corporal dentro da atividade esportiva, ele vai estar sob a guarida do exercício regular direito. Não, muita calma nessa hora. Não é assim. Não é porque a lesão foi cometida dentro do esporte que essa lesão ela não vai ser penalmente relevante. Vamos lá, vamos definir isso. Pessoal, antes de tudo, vai depender da modalidade esportiva. Vai depender da modalidade esportiva. Estou falando isso para ninguém depois estar saindo por aí e dizer, qualquer lesão que eu praticar dentro do esporte, tal, não vou ser responsabilizado em virtude do exercício regular direito. Então, vamos dar um freio nisso e vamos entender que vai depender da modalidade esportiva. Então, para isso, pessoal, eu trouxe para vocês aqui 3 hipóteses, 3 formas, 3 modalidades esportivas, para que vocês entendam que esse exercício regular direito ele vai se comportar de modo diverso em cada uma dessas modalidades. Beleza? Show! Vamos lá. Primeira hipótese que eu trago para vocês, corrida. Vocês assistem a corrida lá? 100 metros rasos, 800 metros rasos e tal, São Silvestre, tem essas corridas aí? Pronto. Inclusive, eu gosto muito de corrida também. Sou corredor também, além de taekwondista. E aí vocês vão imaginar o seguinte hipótese, hein? Vamos imaginar a hipótese? Bora. Tá lá, Olimpíadas de 2021, 800 metros rasos, uma distânciazinha boa, mas é uma velocidade bem rápida dos oponentes, dos competidores. E aí imagine o seguinte, pessoal. Um corredor, ele tá ali, ó, disputando a primeira colocação com um oponente, tá os dois na frente pra... Confere ou não? Tá os dois ali correndo, ó, um do lado do outro, beleza? E aí, um dos oponentes, um dos competidores, agride o outro para tirar do caminho. Dá um soco, dá um empurrão, alguma coisa desse tipo, e o sujeito ele é acometido de uma lesão na sua integridade física. Uma lesão corporal. E aí, vamos pensar aqui como jurista. Christian, essa lesão, ela será penalmente irrelevante em virtude do exercício regular direito, em virtude do sujeito estar exercendo uma prática esportiva? Não. Vamos pensar primeiro que o contato físico, ele não faz parte dessa modalidade esportiva. Quem é corredor ou quem já viu corrida sabe disso, que não é comum que oponentes numa corrida se choquem. Não há colisão. Cada um na sua raia. Cada um no seu trajeto. Então, não faz parte da praxis esportiva dessa modalidade a violência. A violência, o contato, o choque, não faz parte desta modalidade esportiva. E se não faz parte, essa lesão corporal, ela não pode ocorrer. Coloquei aqui para vocês em vermelho. Não pode ocorrer. Possibilidade de lesão. Não pode ocorrer na corrida. Não pode ocorrer. E se ocorrer, o negócio vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. É claro que há um limite de tolerância aí, né, pessoal? Pô, o cara tá correndo, tropeça, bate no outro. E aí? É lesão corporal? Tem que ver também, né? Mas, enfim, o caso que a gente trouxe foi um caso plenamente doloso, né? O sujeito, ele quis agredir, ele quis tirar o sujeito ali da raia, como se fosse um esporte corpo a corpo, né? E, enfim, como a lesão corporal não pode ocorrer, pessoal, na corrida especificamente, muito provavelmente esse sujeito que agrediu, ele não será acobertado por esse exercício regular direito. A antijuridicidade da sua conduta não será afastada. Não será afastada. Beleza? Vamos trazer outra modalidade esportiva? Bora! Futebol. Muita gente gosta de futebol, esporte popular. Vamos pensar a seguinte hipótese. Na corrida a gente trouxe a hipótese um que agride o outro e tal, que tira da raia. No futebol vamos trazer a seguinte hipótese. Imagine que um zagueiro lá comete uma investida agressiva lá contra o atacante para poder evitar o gol. E seria, no caso, até um pênalti.
Então ele dá um carrinho lá bem agressivo, que inclusive sai até sangue da canela do jogador, que acontece muito isso. Vamos pensar, essa conduta, ela é penalmente relevante ou não? O que a gente tem que pensar antes de tudo? É normal, faz parte da praxis esportiva dessa modalidade, o choque, as colisões, lesões corporais? Sim. É possível que ocorra lesão corporal, porque o contato é corpo a corpo. Não é igual a corrida, não é igual. Ao contato corpo a corpo, os jogadores se chocam, os jogadores se colidem, os jogadores tentam tomar a bola e cometem falta, e está dentro do regramento esportivo. Portanto, é possível que a lesão ocorra. É possível que a lesão corporal ocorra. Há essa possibilidade dentro dessa modalidade esportiva chamada de futebol. Portanto, muito provavelmente, o sujeito que investiu agressivamente no atacante, o defensor, o zagueiro que investiu agressivamente no atacante, muito provavelmente ele estará sob a guarida do exercício regular de direito. Muito provavelmente. Mas as exceções. Cada caso é um caso, beleza? A gente tem que analisar as coisas sempre assim. Tem coisa que realmente é acabada, mas aqui a gente tem que definir uma ideia mais ou menos que é possível que ocorra, mas pode ocorrer que o sujeito aí pratique uma conduta plenamente antidesportiva, né? Então, se ele pratica uma conduta plenamente antidesportiva, há a possibilidade dessa conduta ser penalmente relevante, né? Então, vai depender do caso, né? A gente que, como jurista, vai ter que analisar de modo mais detido isso aí, beleza? E por fim, pessoal, trago... Vejam só, vamos recapitular, né? A primeira modalidade, não pode ocorrer lesão. Segunda modalidade, é possível que ocorra. E a terceira modalidade, eu trago para vocês o boxe. E aí eu pergunto a vocês, há possibilidade de lesão no boxe, no taekwondo, no judô? Vai ocorrer a lesão. A lesão vai ocorrer. A lesão vai ocorrer, porque a lesão é a condição sem a qual esse esporte não ocorreria. Vejam como a situação é diferente. As lesões corporais são a ocorrência de lesão corporal, é a condição sem a qual esse esporte não ocorreria. Conseguem entender isso? Portanto, no boxe vai ocorrer lesão, porque tem que ocorrer lesão. Os sujeitos que competem dão socos entre si, dão chutes entre si, se digladiam dentro do octógono. Então, faz parte de lesão. É próprio da prática esportiva dessa modalidade de lesão. Portanto, a lesão corporal vai ocorrer. Se vai ocorrer, muito provavelmente, esmagadoramente, será muito difícil. E eu digo a vocês, é muito difícil mesmo e quase impossível que uma conduta lesiva cometida no boxe seja penalmente relevante. Porque ela é permitida pelo direito. E não só isso. Ela é fomentada pelo direito. Vocês vão analisar que o esporte, ele é uma atividade que ela é incentivada pelo Estado, né? Não é só permitida, é incentivado. O Estado diz, faça. Né? O Estado não obriga que você pratique o esporte, mas ele incentiva. Então, não é somente uma permissão. O Estado permite, ele tolera que você cometa essas lesões no boxe. Não, o Estado incentiva. E vocês vão analisar isso muito bem na Lei Pelé. Então, vejam como as situações elas são bem diversas, né, pessoal? Em cada modalidade esportiva, a gente vai ter uma consequência jurídica específica, ou nem vai ter consequência jurídica, né? Então, é interessante a gente ter esse olhar bem múltiplo aí sobre as coisas, para não estar fazendo generalizações, né? Generalizações equivocadas, beleza? Tudo bem? Fechou aqui? Então, de um lado, a gente tem a ideia de estrito cumprimento de dever legal, como uma determinação oriunda de lei em sentido amplo, que deve ser cumprida nos seus exatos termos pelo agente público em geral. E a gente tem, por outro lado, o exercício regular de direito como a faculdade, a permissão que o direito dá de sujeito agir daquela forma. E a gente tem aí a ideia
tanto do esporte, a gente pode pensar também no médico cirurgião que efetua a cirurgia. Ele está metendo o bisturi ali no paciente, efetivamente aquilo é uma lesão, mas juridicamente não é. Beleza? Porque aquilo ali é permitido pelo direito. Mas, pessoal, eu gostaria de trazer um plus aqui nessa aula, né? Porque vocês lembram que a gente já viu estrito cumprimento e exercício regular de direito, quando a gente estava tratando com a Ana Clara lá, princípio de significância, quando ela falou sobre teoria da tipicidade conglobante de Eugênio Raul Zaffaroni. Lembram? Lembram que eu também tratei, quando eu estava falando especificamente sobre tipicidade penal, falei da tipicidade conglobante, a gente falou um pouco sobre estrito cumprimento legal, sobre exercício regular de direito. Lembram? Então, isso aqui, é muito bom dar uma aula que eu sei que vocês já viram alguma coisa, porque a gente já tem um trabalho menor para aprender as ideias. Então, pessoal, eu gostaria, e aí eu quero que vocês me perdoem a repetição, eu gostaria de trazer novamente a ideia da teoria da tipicidade conglobante e o que ela implica nesse contexto do estrito cumprimento legal e do exercício regular de direito. Então, como último tópico, eu gostaria de tratar aqui com vocês essa ideia da teoria da tipicidade conglobante. Nem faz parte, né? Se eu fosse dar uma aula consensual assim sobre essas duas excludentes, eu poderia nem tratar, mas eu prefiro tratar porque é um tema relevante doutrinariamente, né? E é um tema que tem tomado aí muitas discussões no ambiente acadêmico. Então, é necessário que a gente retome, né? Então, vamos lembrar o que é a ideia, o que diz a teoria da tipicidade conglobante, o que define a tipicidade conglobante. Vamos lembrar que o defensor da teoria da tipicidade conglobante, o grande elaborador desta teoria da tipicidade conglobante, é um carinha, é um argentino, de nome Eugênio Raul Zaffaroni. Naquele drive que eu formei para vocês, também tem uma obra lá de Zaffaroni e Pirandelli, onde vocês vão ver, inclusive, para preparar esse tópico específico, eu estudei por aquele manual. É um manual bem grande e bem complicado de entender. Mas recomendo que vocês visitem depois para aprender a ideia por si mesmo do que Zaffaroni trata acerca da tipicidade conglobante. Beleza? Então, quando Zaffaroni... É muito interessante, porque quando Zaffaroni está falando da antijuridicidade, ele não cita, não, o estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, não. Ele trata esses dois elementos na discussão sobre tipicidade. Porque vamos lembrar aí o que seria a tipicidade conglobante, né? A ideia da tipicidade, se a tipicidade antes constituiria uma tipicidade formal e material, agora a gente tem uma tipicidade formal e conglobante. Dentro da tipicidade conglobante, a gente pode ter a tipicidade material e a antinormatividade. Basicamente, a teoria da tipicidade conglobante, não vou nem lembrar da movimentação da estrutura da tipicidade, mas vamos lembrar que a ideia da tipicidade conglobante é a seguinte: a norma penal não pode proibir aquilo que o direito determina ou fomenta. Novamente, essa é a ideia da tipicidade conglobante. A norma penal não pode proibir o que o direito determina ou fomenta. Em virtude dessa ideia, Zaffaroni vai dizer o seguinte: cara, se a norma penal ela não pode proibir o que o direito determina, o que o direito determina não pode constituir uma conduta típica. O que ele quer dizer com isso? Esta conduta determinada pelo direito, ela tem que ser excluída na tipicidade, porque ela não pode nem ser típica. Porque se a norma penal não pode proibir o que o direito determina, esta conduta que o direito determina nem é considerada típica. Essa é a ideia de Zaffaroni, né? Eu não estou falando, eu não estou convencendo ninguém, não. Inclusive, eu sou até meio relutante acerca dessa teoria, mas estou expondo para vocês aqui. E aí, Zaffaroni diz essa ideia, né? A norma penal não pode proibir o que o direito determina.
Portanto, o que o direito determina não pode ser considerado uma conduta típica. Então, não pode ser analisado na juridicidade, na antijuridicidade. Portanto, o estrito cumprimento do dever legal, o dever, que é uma determinação, lembram? O estrito cumprimento do dever legal, ele não pode ser analisado em sede de antijuridicidade. O estrito cumprimento do dever legal, ele tem que ser analisado na tipicidade. Porque uma conduta determinada pelo direito, ela não pode ser considerada típica. Ah, Cristian, mas por quê? Vejam só, se a gente analisar, vamos supostamente entender assim, se a gente analisar o estrito cumprimento do dever legal, propriamente como ele é tratado na antijuridicidade, essa conduta que é determinada pelo direito, ela vai ser considerada típica. Por quê? Porque para eu ir para a antijuridicidade, lembra da sucessão lógica da análise dos elementos do crime. Primeiro eu analiso a tipicidade, depois a antijuridicidade. Então, para eu analisar a antijuridicidade, para eu analisar especificamente o estrito cumprimento do dever legal, eu vou ter que antes concluir pela tipicidade da conduta. É ou não? Então, essa condutazinha, ela é considerada típica se eu analiso o estrito cumprimento dentro da antijuridicidade. Então, a ideia do Zaffarano é justamente isso. Bicho, se a norma penal ela não pode proibir o que o direito determina, eu não posso considerar típico uma conduta que é determinada pelo direito. E, portanto, a ideia de estrito cumprimento do dever legal ela vai ser apreciada dentro da tipicidade conglobante, especificamente na ideia de antinormatividade. O que diz a antinormatividade? A norma não pode proibir o que o direito determina ou fomenta. E aí, a gente pode entender o seguinte, que essa teoria da tipicidade conglobante, ela provoca o esvaziamento desse estrito cumprimento do dever legal como excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude, esse estrito cumprimento, ele é deslocado, ele é esvaziado, ele é retirado do âmbito da antijuridicidade para a tipicidade, né? Então, a gente passa a analisar esse estrito cumprimento na antinormatividade, né? Porque a gente vai analisar, beleza, a conduta é típica, mas a conduta é antinormativa. Quando a conduta é antinormativa, o que é que a gente vai analisar? Para que a conduta seja antinormativa. A conduta ela tem que não ser determinada nem fomentada pelo direito, para que ela seja antinormativa. Lembrem disso. Para que a conduta seja antinormativa, ela não pode ser determinada nem fomentada pelo direito. Então, na ideia de determinação, se não pode ser determinada, a gente já consegue deslocar o estrito cumprimento do dever legal para essa tipicidade conglobante. Então, já esvazia, né, a antijuridicidade com relação a esse elemento, com relação a essa excludente. E aí vem o porém. Christian, mas você não fala só do que o direito determina, você fala do que o direito fomenta também. Olha o que você me disse. A norma penal não pode proibir o que o direito determina ou fomenta. Foi isso mesmo, pessoal. Foi isso que eu disse. Então, o que o direito determina, a gente vai entender a ideia de estrito cumprimento do dever legal. Então, nós não podemos considerar uma conduta como típica se essa conduta ela é executada sob a guarida de estrito cumprimento do dever legal. Beleza, só que você fala também de fomento. O que é esse fomento? Pessoal, quando o direito fomenta, o direito incentiva. A gente está tratando especificamente do exercício regular de direito. Só que tem um grande problema. Tem um grande problema. E o próprio Zaffarano, ele traz isso. O que o direito fomenta, o que o direito incentiva, não é somente o que ele permite, hein? Percebam, o direito tem que incentivar, o direito tem que fomentar, o Estado tem que incentivar. O que o direito incentiva não pode ser proibido pela norma penal, como consequência, por conseguinte, não pode ser considerado uma conduta típica. Portanto, esse exercício regular de direito fomentado, ele será analisado na antinormatividade, especificamente na tipicidade conglobante. E aí, Christian, qual seria o exemplo? Muito simples, muito fácil. Imaginem só o médico que intervém cirurgicamente, médico cirurgião, que intervém no seu paciente para fins terapêuticos, né? Então, a vida do sujeito ali está em risco, então ele busca o consentimento do paciente para que efetue essa cirurgia, inclusive uma cirurgia de risco. E aí, esse médico cirurgião, ele efetua lesões, isso é muito claro para vocês, né? Factualmente, ele efetua lesões ali no paciente. Só que essas lesões, elas são permitidas pelo direito. Mas vejam só, tem um detalhe muito importante. Elas não são só permitidas, elas são incentivadas.
Porque o Estado não só diz, médico, beleza, você pode fazer. O Estado diz, faça. Porque diz respeito à manutenção, à conservação da vida do paciente. Então, se diz respeito à vida do paciente, o Estado ele incentiva que o médico assim o faça. Confere ou não? Portanto, se é fomentado pelo direito, portanto, se é incentivado pelo direito, não pode ser proibido pela norma penal. Portanto, a conduta fomentada pelo direito não pode ser considerada típica. Por consequência, nós também analisaremos esse exercício regular de direito naquele momentozinho de análise da tipicidade. E aqui eu quero destacar para vocês que não existe essa divisão entre fomentado e tolerado. É uma ideia propriamente exposta por Zaffaroni. Vocês depois dêem uma analisada lá no manual dele. E aí, pessoal, Zaffaroni diz o seguinte, beleza, aquilo que é determinado e fomentado, incentivado pelo direito, não pode ser proibido pela norma penal. Porém, aquilo que o direito tolera, só permite, ele só vai ser analisado na antijuridicidade, porque, de fato, o Zaffaroni se posiciona no sentido que é uma conduta típica. É uma conduta típica. E aí, qual a consequência disso, pessoal? A gente teria como é que eu posso dizer? Um parcial esvaziamento do exercício regular de direito na antijuridicidade. Por quê? Porque, de fato, essas condutas que são incentivadas, tanto as condutas incentivadas como as toleradas, configuram exercício regular de direito. Só que as condutas fomentadas, para Zaffaroni, vão ser analisadas na tipicidade. As toleradas não. As toleradas vão ser analisadas sim na antijuridicidade, como hipótese propriamente de exercício regular de direito. E qual seria a hipótese que a gente poderia entender aí? Que é uma hipótese que, inclusive, Zaffaroni destaca. É um exemplo que Zaffaroni destaca no seu manual. Ele diz o seguinte, veja, pessoal, se a cirurgia, a intervenção cirúrgica para fins terapêuticos é considerada incentivada pelo Estado, pelo direito, e nós a analisamos na tipicidade, aquela intervenção cirúrgica, não para fins terapêuticos, mas para fins estéticos, essa intervenção cirúrgica, ela não é fomentada, ela não é incentivada pelo Estado, pelo direito, ela é tolerada. O Estado diz, beleza, não curto muito não, mas pode fazer. O Estado não incentiva. Portanto, se o direito não incentiva, se o direito não fomenta, se ele somente tolera, ele permite que faça, então eu já não analiso esta conduta na tipicidade conglobante. Eu vou analisar ela no momento da antijuridicidade, no substrato do crime, da ilicitude. Beleza? Essas são as complexidades atinentes à teoria da tipicidade conglobante. Sei que não é fácil, porque, inclusive, a gente está falando da tipicidade conglobante desde o começo do período e ainda surgem dúvidas. Sei que não é fácil, tenho consciência disso, mas, aos poucos, a gente vai sanando, né, pessoal, essas dúvidas que a gente tem acerca de direito penal. Então, peço que, caso vocês tenham dúvida acerca tanto da tipicidade conglobante que eu trato aqui, como das excludentes que eu tratei hoje, novamente, entrem em contato comigo. E eu finalizo esta aula. Espero que todos tenham entendido a explicação, espero que eu tenha me feito claro. Enfim, pessoal, estamos na reta final, né? Estamos quase acabando o período aí, todo mundo muito cansado, eu estou muito cansado, vocês estão mais cansados ainda. Nesse momento, eu desejo forças para vocês terminarem esse período. Sei que está sendo bem correria para vocês por conta dessa disciplina de Direito Civil que vocês pegaram aí praticamente no mês de julho. Então, desejo forças aí, deem o gás, vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai conseguir finalizar esse período com paz no coração. Assim esperamos. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.